Uhul! Fala cambada, eu sou Peri Andrade e esse daqui é outro Musicalize Review. E hoje para falar do sétimo álbum de uma das bandas mais importantes, se não a mais importante de metal da atualidade, o Mastodon. Olha que foda, o Emperor of Thunder. Deu até coisa na voz. E aí, será que depois de 17 anos de carreira, 7 álbuns, o Mastodon consegue se manter relevante ainda? Consegue fazer um puta disco? Olha, eu acho que dá pra fazer, mas eu não sei se foi dessa vez. Mas eu vou falar um pouquinho disso depois da vinhetinha, então vem comigo, vai! Ó, uma primeira coisa que eu tenho que falar pra deixar pelo menos os fãs antigos mais felizes é que aqui eu acho que o Mastodon ele volta com uma coisa que era bem legal e tava um pouco sumida, que é a questão dos álbuns conceituais. Não é totalmente o álbum conceitual, mas o grosso dele, a estrutura dele é meio de envolta de uma historinha. E que é a história de um cara que ele é condenado à morte por um sultão que vive no deserto. E quando ele tenta fugir desse sultão, o sol começa a tomar a vida dele. Então ele começa a tentar entrar em contato com tribos africanas e nativo-americanas telepaticamente para que eles tirem a vida dele. Parece doido, parece meio doido, mas se você tá acostumado com o Mastodon, você sabe que é o tipo de história que eles fazem. Isso é como se fosse uma metáfora, na verdade. Uma metáfora para uma coisa que rodeia há muito tempo o Mastodon. Sempre também tá presente em letras ou nos próprios álbuns conceitos que a banda fez, que é a morte. A morte, ela já passou no Crack the Sky, por exemplo. A Sky do título lá faz referência à irmã do Brian Taylor, que se suicidou aos 14 anos. O The Hunter, que é o 5º álbum da banda, faz alusão ao irmão do Brett Hintz, que ele morreu durante uma caçada. E aqui, essa história desse homem faz alusão à mãe do Bill Callahan, que ela morreu de câncer, a Catherine. Então eles meio que fazem uma certa homenagem a ela durante o álbum. E usam todo esse processo da luta contra o câncer, essa coisa muito penosa, essa doença ruim, essa doença maldita e difícil e dolorosa. Todo esse processo eles usam como se fosse a história desse homem. Eles até chegam a dizer, os integrantes da banda, que é a história de um cara que ao mesmo tempo que ele morre, ele se salva. A morte é como se fosse uma libertação aqui pra eles. Não é simplesmente o fim de, ó, que tragédia, ó, tipo, cara, foi um fim, mas foi o fim pra alguma coisa melhor. E aqui eles fazem até uma certa reflexão sobre a mortalidade e até, por que não, o tempo. Até questão de se tratar da história se passar num deserto, você pode fazer a sua associação, por exemplo, às areias de uma ampulheta, ou a questão do deserto ser aquela coisa imensa, do tempo às vezes discorrer de um jeito diferente no deserto, ser uma coisa meio traiçoeira, meio perigosa. Quando eu peguei esse plot e comecei a ouvir o álbum, eu comecei a ver o álbum de um jeito diferente, a absorver o álbum de um jeito diferente. E aqui, como vários outros álbuns, os outros álbuns conceitos da banda, como por exemplo Leviathan, o Crack the Sky propriamente dito também, e o Blood Mountain, eu consigo ver realmente uma trama e uma coisa muito épica, muito grandiosa que o Mastodon adora fazer. Parece que eu tô ou lendo uma graphic novel muito foda ou jogando um videogame muito irado, tipo um God of War da vida. Então nessa questão, o álbum é muito bacana, é muito legal. Ele dá uma dimensão, uma profundidade muito boa pro álbum, mas sonoramente não é tão agradável. Não é um álbum ruim. É uma coisa que eu quero tentar deixar claro até o final desse review. Não é um álbum ruim, na verdade é um álbum bom, mas comparado a outros álbuns do Mastodon, eu acho que não é tão brilhoso, tão vivo, tão único, ou pelo menos não transformador e diferente como foi do álbum anterior. Aqui eu começo a ver o Mastodon se repetindo um pouco, um Mastodon às vezes parece que meio cansado e meio em fórmulas, mas de qualquer jeito ainda é um álbum muito bom. Se não fosse do Mastodon, se fosse de qualquer outra banda, ia ser um puta álbum de metal provavelmente, mas fica difícil quando você compara realmente com uma banda que ela virou sinônimo de referência, sinônimo de qualidade e que mantém um padrão muito lá em cima. E que em todos os últimos álbuns dela, na verdade, acho que desde o começo, sempre houve alguma coisa diferente, um acréscimo ou uma mudança de paradigma, não só pra sonoridade do metal, mas pra própria banda. E aqui eu não vejo muito isso. Eu acho até que poderia existir isso no caso de como se passa no Oriente. Eu gostaria de ver uma inclusão maior de elementos orientais, africanos, árabes. Eu até vejo alguma vez ou outra, mas é muito tímido. Eu gostaria de fosse uma mais penetrante, mais
sentida. Eu acho que não necessariamente quando você faz esse tipo de história, você precisa fazer isso, até porque se fosse associar, parece, por exemplo, como se fosse o 300, aquela coisa rock and roll porradeira, mas não necessariamente parece que é no mesmo tempo que se passa aquilo. Parece que ele tá pegando a estrutura, a ideia de uma coisa épica, uma coisa histórica, mas fazendo uma coisa mais atual, assim. E o Mastodon é meio que um pouco isso. Aqui eu acho que a banda, ela faz uma coisa passada e presente, ela consegue manter essa estrutura recente que vem a partir do The Hunter, de mais simplicidade, mais rock alternativo, mais heavy metal, mais stoner, mais direto, ao mesmo tempo que traz coisas da época do Remission, do Leviathan, de ser mais pesado, ser mais dissonante, tem coisa da época do Blood Mountain, da época do Crack the Sky, de ser mais prog, os riffs e os solos, eles são muito trabalhados e muito acentuados, cada vez mais eles estão trabalhando o lado melodioso deles. O Brian Taylor, que é o baterista, ele cada vez está mais presente como vocalista. Você vê muita coisa aqui de Queen of the Stone Age, de Foo Fighter, aquela coisa mais direta, mais porrada. O grande exemplo disso, talvez desse disco, seja Show Yourself. É a música que você vai falar, uou, caralho, isso não é muito Mastodon, ao mesmo tempo que é muito Mastodon. É uma estrutura muito parecida com a banda, mas é cada vez mais eles, em todo o álbum, parece que eles vêm com uma música que é mais leve do que eles estão acostumados a fazer, ao mesmo tempo que é muito a cara da banda e não deixa de ser pesado. Mas comparado, por exemplo, a The Mother Lode do ano passado, ou a Call of the Boar do The Hunter, ou a própria Oblivion do Crack the Sky, eu acho que ela não é tão bem sucedida. Eu acho que o refrão, ele não tem um encaixe muito bom com o restante da música, sendo que o refrão é uma coisa que o Mastodon consegue geralmente fazer muito bem. Músicas que eu achei foda e que dão um vigor pro álbum, uma parada. A Jaguar God, que é a minha favorita, eu achei fodida essa faixa. A maior faixa do álbum tem 7 minutos e 56, sendo que até outra característica que tem mudado ao longo do tempo. O Mastodon sempre tinha músicas enormes, agora são músicas mais ou menos do mesmo tamanho e uma maiorzinha. Essa é a maiorzinha do álbum, mas é uma música que ela começa aquela coisa mais introspectiva, mais íntima, e vai crescendo e ficando muito louca e muito porrada, e aquela coisa progressiva e os riffs e tipo, nossa, é magnífica essa música. Cara, é muito, muito foda. Talvez seja uma das melhores músicas da discografia do Mastodon. A Roots Remain também é outra um pouquinho maiorzinha a música, e ela tem as características melodiosas com mais um solo descomunal no meio da música e mais umas partes agressivas de um gutural muito fodido. Então, tipo, ao longo do álbum eles conseguem trabalhar bem conceitos antigos, mas eu acho que quando ele vai pro conceito novo, eu acho que ele não consegue ser tão bem sucedido. Acho que nos conceitos antigos ele é um pouco mais bem sucedido do que os novos. Então acaba ficando essa coisa um pouco não tão harmoniosa quando foi em outros álbuns. Uma coisa que eu acho que o Mastodon ele pode começar a fazer daqui pra frente, que eu acho que até foi um pouco a intenção, mas eu acho que eles não acertaram direito, que é, em vez de haver a transformação como era uma característica da banda, eu acho que aqui eles podem começar a pensar em lapidar. Então eu acho que esse é um bom caminho, até porque o Mastodon, eu acho que ele não tem mais muita coisa de novo pra trazer. Então sludge, prog, doom, hardcore, stoner, heavy metal, rock alternativo, o Mastodon já passou por tudo isso, não tem mais muito pra onde fugir. Agora eu acho que o caminho mesmo é dar essa acertada, essa afinada. E cara, 7 álbuns, 17 anos de carreira, era óbvio que a banda podia dar um deslize, porque isso nem um deslize realmente eu acho que é. É só um álbum não tão bom quanto outros álbuns fodas da banda. A minha banda que só teve álbum foda. Mas minha nota nesse álbum vai ser nota 7. Então, tipo, é um bom álbum. Faltou aquele refinamento costumeiro do Mastodon. Aquela liga que dá entre uma coisa e outra. Então foi isso, esse foi outro Musicalize. Desculpa se ficou um pouquinho grande, como sempre, mas não tem como fugir, ainda mais de uma banda que tem tanta história e tanta coisa pra falar e tantos conceitos e tão boa quanto é o Mastodon. Se você gostou da nota que eu dei ou não, se você achou que eu falei besteira, comente aqui embaixo. Se você não achou que eu falei besteira, também comente aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar o canal. E como sempre, esse foi outro Musicalize. Até a próxima. Aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau. Fui.